alunos! Eu sou a professora Flávia Tília e na aula de hoje nós vamos entender sobre o design instrucional e o design thinking. Professora, o que é esse design instrucional? Design instrucional é um planejamento, uma estruturação, desenvolvimento de técnicas e métodos, desenvolvimento de conteúdos educativos em relação a programas de ensino. Então, o design instrucional esse conceito ele refere-se a uma ação intencional sistemática de ensino, no que se refere a uma abordagem interdisciplinar. Ela faz uma inter-relação entre as diversas áreas de conhecimento e de saber. Professora, como assim essa interdisciplinaridade? Por exemplo, na aula de geografia, o professor ele pode utilizar tanto a matemática como o português. Como assim, professora? Presta atenção. Ao estudar o ambiente no qual estão inseridos, vamos dizer, por exemplo, a Bahia, quantas cidades existem no estado da Bahia? Ele vai utilizar a matemática. Quantas cidades começam com a letra A? Ele vai utilizar o português. Então, ou quantas vogais. Então, o professor, esse design instrucional, ele vai definir os conteúdos. Ele vai estruturar, ele vai analisar qual é o público-alvo, qual vai ser entregue esse formato de ensino. Nessa perspectiva, o design instrucional também conhecido como design educacional, porque ele desenvolve a formação integral do sujeito. O método muito utilizado no design instrucional é o método ARE. Analisar, estruturar, desenvolver, implementar e avaliar. Analisar o público, conhecer ele. Quais são as suas necessidades, os seus desejos, os seus anseios. Estruturar qual é a melhor forma de definir os conteúdos para aquela necessidade, ou seja, personalizar o ensino. Desenvolver quais são as melhores soluções para compreender, para que eles possam entender aquele assunto, aquele conteúdo. Então, desenvolver também qual o melhor formato, o tipo de entrega que vai se adequar melhor àquele aluno. Então, é adequar aquele conteúdo para o tipo de entrega. Implementar, experimentar na prática aquela solução para aquele determinado problema. E avaliar os resultados, constituir também reflexões, para que também possa constituir uma aquisição de conhecimento entre todos, ou seja, atender o sujeito em seu contexto, no ambiente no qual está inserido. Dessa forma, Filatro também, em 2008, na página 37, ele vem falando que a instrução é uma atividade de ensino que utiliza da comunicação para a compreensão da verdade. Então, a instrução ela não equivale à informação. Ela diz respeito à transformação da informação em conhecimento. Então, atualmente, entende-se o design instrucional como aplicação de lógicas e métodos científicos para solucionar aquele problema, desenhar aquele processo de aprendizagem que melhor se adequa àquela necessidade, àquele público-alvo. O professor ele deve orientar, nortear o caminho o qual os alunos devem seguir. Sobre a epistemologia, no que se refere à historicidade do design instrucional, começou na Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, quando surgiu a necessidade de instruir os soldados que estavam no campo de batalha. E como as ordens vinham lá de cima, havia uma distância, então essa instrução tinha que ser detalhada de forma clara para que eles possam compreender e aprender. Haviam equipamentos que estavam chegando àquele local de guerra, eles não sabiam como utilizar. Então foi preciso que uma equipe muito bem especializada na área da educação, ela desenvolvesse e construísse uma instrução personalizada que levasse em consideração o perfil daqueles soldados, qual o estilo de aprendizagem, o ambiente no qual estão, qual é a melhor forma que aquele ensino seria entregue a ele. Esse desenho do processo de aprendizagem, ele foi criado com esse objetivo, utilizar essa informação, comunicação, e transformá-la em conhecimento, ou seja, adequar a necessidade. Então, com o passar do tempo, esse design instrucional ele foi evoluindo. Foi preciso o design instrucional por meio de correspondências. Atingiu também um público específico, no qual eles precisavam desse ensino e era entregue por meio de cartas e correspondência. Então foi preciso um desenho de uma instrução que se adequasse a essa necessidade. Formato de entrega, qual era o tipo de entrega que seria. Então esse ensino foi desenvolvido
com esse objetivo, porque ele leva em consideração quem é o meu aluno, quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos, o aluno consegue aprender, quais são os estilos de aprendizagem. Tem alunos que eles aprendem mais por ouvir, outros aprendem mais visualizando e outros são sinestésicos, eles aprendem mais pela prática. Então, ao utilizar sistemas, recursos tecnológicos, conhecer as novas tecnologias é de suma importância. Ao compreender que os mapas mentais, como Miller, Sway, como tantos outros aplicativos e também plataformas, sistemas digitais, como também o Padlet, no qual eles vão constituir uma convergência de conhecimento. Nessa perspectiva, é importante também conhecer o Design Thinking. Esse design ele é uma forma de pensar. Ele é um processo intencional para chegar a uma solução, tanto criativa quanto inovadora, capaz de criar impacto positivo, aonde vem a colocar o aluno como centro do processo. Ele é como uma combinação de mindset com plano de ação, a configuração da mente, ou seja, ele vai estudar as necessidades e os desejos do público qual vai ser atendido, a fim de resolver aqueles problemas. É como uma junção, uma combinação do pensamento corporativo e o pensamento criativo. Possibilidades de realizações tecnológicas, ele desenvolve competências e habilidades nos sujeitos, a fim deles serem o protagonista da própria construção de aprendizagem. O Design Thinking há diversas etapas para que venha mesmo constituir uma solução para determinados problemas. E ajuda a resolução daquele problema. Ele tem por base a empatia, a colaboração e a experimentação. Na empatia, no que diz respeito à imersão, a definição do problema, conhecer o problema, conhecer o público, analisar, eles vão conhecer as soluções que já existem ao observar o usuário, ao eles compreenderem como ele se relaciona. Dessa forma, é necessário um mapa de empatia, onde ele vai sintetizar as informações de uma forma simples e clara. Nessa etapa da cocriação, no que diz respeito à colaboração, eles convidam o público-alvo para fazer parte daquela solução daquele problema e pode fazer sugestões, ou seja, visar a resolução de desafios, de problemas complexos. Quando chegar na etapa do protótipo, ou seja, a experimentação, que essa passagem desse abstrato para o físico diz respeito a compreender o usuário e a testar aquela solução. Se aquela solução surgir um efeito eficaz, não é relevante se apegar àquela ideia. O aluno que ele está instruindo hoje não é o mesmo aluno que ele instruiu há 10, há 20 anos atrás. Porque conforme a sociedade se modifica, nós também evoluímos. Conforme as novas tecnologias, os novos recursos digitais, é necessário constituir novas ideias, ideias inovadoras, ideias críticas e observar também que o design instrucional, como o design thinking, é ser crítico e criativo para solucionar os problemas, no que diz respeito a observar o problema como uma forma de oportunidades. Eles vão entender o que o aluno pensa e o que isso diz sobre a sua visão de mundo. É necessário também pontuar o desenvolvimento da ZDP, ou seja, da Zona de Desenvolvimento Proximal, que segundo Vygotsky 2002, ele fala que a Zona de Desenvolvimento Proximal ela oportuniza a distância entre o nível atual, na qual é determinado pelo sujeito resolver o problema de forma independente, e o nível potencial. Resolver aquele problema com orientações. Ele aprende com o erro, e são erros, segundo Piaget também, erros construtivos. Filatro também, 2008, ele vem falando na página 37, que a instrução é uma atividade de ensino que utiliza da comunicação para facilitar a compreensão da verdade. Então, a instrução não equivale à informação. Ela diz respeito à transformação da informação em conhecimento. Então, entende-se como design instrucional a aplicação de lógicas e métodos científicos com o objetivo de solucionar aquele problema no que diz respeito a construir, a instruir, a desenhar um material, um conteúdo, um ensino personalizado de acordo com aquele perfil do aluno. E aqui finalizamos a nossa aula, eu espero que tenham gostado. Até a próxima!